confiando nas promessas. E o texto de Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quero colocar aqui uma vírgula que não há no texto, né? Só para a gente dar uma parada, né? Um ponto e vírgula. Pela fé, inclusive, é que a gente crê que Deus existe. Talvez algumas pessoas que se dizem ateias, né, ou que se dizem ateus, elas não sejam dotadas desse elemento precioso, que a Bíblia chama de dom de Deus, né? A fé. Porque imagina, crer num Deus invisível, crer num Deus que criou todas as coisas e que está vivo no meio de nós até o dia de hoje, que se fez homem há 2000 anos atrás, morreu em nosso lugar. Crer em tudo isto só mesmo tocados e influenciados pela fé. Agora, o texto não para por aí. Ele diz, pela fé você tem que crer que Deus existe, mas você também pode crer que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. E aqui entra um espaço aqui de conhecimento que nos dá esperança. Ora, não somos ateus, nós acreditamos em Deus, nós cremos em Deus, mas nós podemos crer que Ele se torna o recompensador daqueles que o buscam. Deus pode trazer a recompensa justa para nós que o buscamos. O que é isso, bispo, de buscar a Deus? Amado, cada vinda à igreja, cada dedicação numa leitura bíblica, em cada momento que você para orar ao Senhor, isso consiste em buscar ao Senhor. Isso é busca de Deus. E pela fé, a nossa oração, ela também pode causar uma grande mudança na nossa vida. Foi como eu disse agora há pouco, né? A fé tem tudo a ver com a oração. Hoje é um culto de terça-feira, culto de oração, e ninguém vai orar a Deus se não tiver plenamente confiante de que Deus está ali ouvindo, de que Deus tem as soluções e de que Deus trará as respostas. Então a fé, ela faz isso, ela nos move para esse tipo de ação. A fé, ela nos conduz para esse tipo de caminho. E a gente precisa passar desse ponto de apenas crer que Deus existe. Eu tenho que crer que em cada busca que eu faço do Senhor, Ele se torna o galardoador, o recompensador. Então eu poderia dizer que sempre tem recompensa da parte de Deus em cada esforço que você faz por estar buscando ao Senhor. Se você recebeu isso aí no teu coração, diga amém. Amém. É por isso que a nossa confiança, e eu queria só fazer uma divisão aqui, né, dessas palavras. Às vezes o termo fé pode ser confundido com confiança. Porque, por exemplo, se eu lhe falo de uma fé que eu acabei de mencionar, que tem gente que pode não ser dotada desta fé, dotada deste dom. Alguém que se diz ateu, é porque não tem fé dentro do coração. Porque Deus não lhe deu esse dom. Por outro lado, eu estou dizendo que a gente tem esse dom, tá? Se a gente tem esse dom, então estamos todos no mesmo nível, estamos todos no mesmo barco. Todos aqui fomos presenteados por Deus por este dom da fé. Aí eu queria fazer uma divisão, que a gente sempre faz aqui nos nossos cultos, a gente sempre fala disso. Ter este dom da fé é o que nos desperta para crer em Deus, é o que nos desperta para recebermos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Ter esse dom da fé é o que nos faz levantar de onde estamos e a gente acaba vindo à igreja, a gente se conecta aos outros irmãos da fé, que a Bíblia chama de família da fé. Esse é um tipo de fé que não pode ser tirado do nosso coração, não pode ser alterada, ninguém rouba. Esta mesma fé, veja bem, que já está aqui dentro, nenhum de nós aqui está isento desse dom, está distante desse dom, mas é esta fé que
pode nos levar a um desenvolvimento de uma... E aí eu mudo a palavra para confiança. O que eu gosto de fazer é uma separação entre fé, sendo fé, dom de Deus, e confiança, sendo algo que a gente desenvolve, que vai depender da sua performance, vai depender da sua força de vontade. A confiança está baseada na fé, mas é justamente a confiança que pode ter níveis diferentes. Você pode ter muito mais confiança do que eu em algum aspecto. Em alguns momentos da vida a gente pode perder a confiança. A gente não perde o dom da fé. A gente pode esmorecer na confiança. E aí, dito isso, eu quero dizer que em algumas poucas palavras da Bíblia Sagrada, a gente precisa entender a palavra fé como essa tal confiança. Olha Mateus 17, que é um exemplo do que eu quero mostrar. E ele lhes respondeu, era Jesus respondendo para as pessoas, por causa da pequenez da vossa fé. Então a pequenez não é exatamente da fé, né? A pequenez era da confiança. Porque fé é uma medida igual, todo mundo recebeu de Deus, não veio da gente. A gente inclusive é salvo pela graça através da fé, isso não vem de nós. Bom, Jesus respondeu assim, em verdade vos digo que se tiverdes fé, é a hora de trocar a palavra fé por confiança, ok? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aleluia. Bispo, eu entendo que a fé é poderosa. Aliás, nem precisaríamos fazer essa distinção de fé e de confiança. Não, é preciso que a gente faça isso porque há no mundo cristão muita gente que acha que não está salvo por Cristo porque não tem como ser salvo por Ele mesmo. É óbvio, nenhum de nós é salvo por si mesmo. A gente é salvo por um dom, um presente, uma dádiva de Deus que a Bíblia chama de fé. Então, na hora que Jesus repreende alguém e diz assim, olha, se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho assim, você poderia transportar um monte inteiro. Jesus não estaria falando dessa fé que é um presente. Por isso a gente precisa entender didaticamente, teologicamente, que as palavras foram mal traduzidas. Aqui deveria estar exatamente confiança no lugar das palavras fé. Bom, até aí tudo bem. O que isso significa para o agir da fé? Bispo, o que isso significa para que eu desenvolva a fé? Alguém já viu aqui a semente da mostarda? Quando fala grão de mostarda, está falando da semente da mostarda. Alguém já viu? Quantos já viram? Só para eu ter ideia, assim, já viram? Pouca gente, né? 1, 2, 3. Alguém já, desses que já viram, vocês pegaram na semente da mostarda? Não? Pegou? Uma vez uma irmã trouxe aqui, a irmã Edna trouxe no saquinho. É uma semente, claro que tem o tamanho de várias outras sementes, mas comparando, é assim, do tamanho de um grãozinho de açúcar, de um grãozinho de areia, tá? A semente da mostarda é miudinha, né? Lembra aquelas sementinhas da banana, dentro da banana, aqueles pontinhos pretos. É pequenininho assim. Jesus diz que essa confiança, mesmo que você pense que ela é desse tamaninho, ela pode transportar um monte inteiro. Montanha, saia! E ela tem que sair por causa dessa coisa minúscula. Na verdade, ele estava dizendo, olha, não importa o quanto você mede a tua fé, a tua confiança, a tua esperança em Deus, se você colocar isso em prática, ela funciona. Sem a tal fé, sem a tal confiança, é impossível crer em Deus, é impossível crer que Deus é o recompensador. Eu posso dizer que há um poder maravilhoso por detrás da nossa confiança em Deus. Há um poder maravilhoso por detrás desse dom da fé que Ele colocou aqui. Eu posso desenvolver confiança. Isso pode ser um treino, isso pode ser uma prática minha.
Cada vez que eu sou desafiado pela vida, eu vou lá e digo, vou empenhar confiança em Deus. Posso até usar a expressão fé, tá? Já entendidos os pontos teológicos, né? Eu vou ter fé em Deus e eu passo por aquela barreira. Eu posso ser confrontado com alguma situação que destrói as pessoas. Uma perda, um desânimo, uma falência, sabe? Alguma coisa que se alterou na minha história, na minha vida, aquilo pode me abater, mas pela fé eu desenvolvo uma força vinda de Deus e eu passo por cima daquilo. Então a gente tem que ter eu chamo de desenvolvimento da fé. Um exemplo prático que eu trouxe aqui hoje foi o que aconteceu na vida de Abraão, que Paulo relata em Romanos 4, ele diz assim, versículo 19, sem enfraquecer na fé, na confiança, né? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade, ele não foi pelo caminho da incredulidade, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui é Paulo falando de Abraão, mencionando que aquela promessa que Deus tinha feito para Abraão, apesar de depois de 25 anos da promessa dita, ele ainda tinha fé, tinha confiança para ver a promessa se cumprindo. Especificamente, tinha um tom de saúde, né, de vigor físico e etc. Abraão tinha que ter um filho para que ele fosse o pai de uma grande nação. E esse filho nunca vinha. Foi prometido para ele quando ele tinha 75 anos. E aqui ele já estava nos 100 anos. Mesmo vendo o próprio corpo amortecido, mesmo vendo situações contrárias, mesmo vendo barreiras diante dele, ele não duvidou da promessa. Por isso que eu propus esse título de mensagem hoje. Se Deus tem uma promessa para você, confie na promessa. Ele não duvidou, ele não agiu com a incredulidade, ele se fortaleceu, ele sempre dizia, Deus vai fazer, Deus vai agir, glórias a Deus. Ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Tem gente que acha que tem como voltar lá, o versículo 20, olha, por gentileza. Tem gente que acha que esse se fortalecer dando glória a Deus, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Tem gente que acha que é só falar da boca para fora assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você falar, você se fortalece. Não, não é isso. É que em tudo que acontecia de barreira, de dificuldade, de pensamento assim, será que vai dar? Será que não vai dar? 25 anos esperando a promessa se cumprir. Será que Deus vai cumprir, não vai cumprir? Ele dizia, Deus vai. Na hora que vinha o pensamento contrário, Deus vai fazer. Deus prometeu, Deus é fiel. Quando você diz, Deus vai fazer, Deus prometeu e Deus vai cumprir, você está dando glórias a Deus. Não é? Quando você diz, Deus está no controle, você está dando glórias a Deus. Nada nos impede de abrirmos a boca em alto som e dizer glória a Deus. Mas não é apenas o exercício de dizer glórias a Deus. É você ter aquela convicção. Vem o teu médico e diz assim, o negócio está feio pro teu lado, hein? Vou aqui te desenganar. Você só tem 6 meses. Aí você diz, o Senhor dos Senhores é o meu médico. Quando você afirma que o Senhor dos Senhores é o teu médico, você está dando glória a Deus. Isso nos fortalece. Abraão se fortaleceu confiando, dando glória a Deus. Aí o 21 diz, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tais promessas. E quando a gente percebe aquilo que Jesus já fez, até coloquei um quadrinho aí com uma animação do que ele fez, do que ele faz, do que Jesus prometeu, a gente pode desenvolver confiança nisso tudo. E
passar por cima de tantos desafios, passar por cima de tantas dificuldades. No meio da tristeza, a alegria surge. No meio dos poucos recursos financeiros, a abundância de Deus acontece. No meio de uma desarmonia na família, Deus refaz tudo. No meio de tanta tragédia, Deus pode te salvar e te proteger. E a gente tem que ir caminhando nesse mundo através dessa confiança, através dessa fé. Então, do que Deus tem falado, do que Deus tem prometido, olha o que diz Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é que é fiel. Nós não teríamos tempo hoje aqui para dizer de tantas promessas. A Bíblia tem milhares. Tem milhares. Isso a gente tem visto nos cultos de quinta, nos cultos de domingo e tal. Deus tem falado com você, Deus tem prometido, Deus tem mostrado promessas. Guarde firme a tua confissão da esperança. Eu espero em Deus, eu estou aguardando em Deus. A resposta vai vir de Deus, a solução vai vir de Deus. Não vacile, pois quem fez a promessa é que é fiel. Essa coisa de não vacilar, de continuar firme, de afirmar, não só para quem te ouça, mas afirmar principalmente para você. Isso é o exercício prático da confiança. É o exercício prático da fé. E eu termino para a gente fazer o nosso momento de oração baseado justamente nisso, né? A gente tem que crer em Deus, a gente não pode duvidar, a gente tem que ter esperança no que Ele prometeu. Eu termino com aquela palavra de Paulo em 2 Coríntios 1:20, em que ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Na Bíblia tem 5.000 promessas, aí tem algumas delas que se repetem. Tá? Porque assim, Deus falou por um profeta, o salmista cantou a respeito daquela profecia. Aí depois Paulo menciona aquilo. Então a mesma profecia, a mesma palavra, o mesmo juramento tem 3 vezes na Bíblia. Quando soma tudo isso, chegam a quase 8.000 vezes, 8.000 promessas em que Deus se pronunciou a respeito de nós. Ok? Quantas são? Quase 8.000, né? Diga aí, quase 8.000 promessas de cura, de provisão, de paz, de segurança, de alegria, de contentamento, de nos levar para os céus, que é a grande promessa do Senhor. Se são milhares, não importa quantas sejam, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo estava dizendo que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, isso tem 2.000 anos para trás, houve da parte de Deus um sim e um amém. De tudo que Deus prometeu, ele disse: sim, eu vou cumprir, eu reafirmo que vou cumprir, e ele mandou que se executasse. Porque amém significa isso, né? Que assim se faça, que assim se execute. Amém significa que assim seja. Então, em Cristo existe um sim de Deus, uma confirmação e um amém. Que assim se faça. Que você receba no teu coração as promessas de Deus que você tanto precisa. Eu volto a falar de algumas delas. Que você receba paz, que você receba alegria, que a tua família se torne uma família bendita. É promessa dele. Que você tenha forças para o trabalho, para conquistar coisas. A Bíblia diz que Deus é quem nos dá força para adquirirmos riqueza. Que você tenha vitórias, que você tenha dupla honra, que você vença todo tipo de adversidade, que haja proteção dos anjos, sustento, vida longa e plena, né? Que haja saúde no teu corpo, que haja consolo para o teu peito e para a tua alma. Que Deus venha com intervenção, que Deus venha com ajuda, que Deus venha com cura. O que foi perdido, que Deus restitua, que Deus multiplique, que Deus abasteça, que Deus cuide, que Deus zele de você, que Deus lhe dê amor,
cada vez mais perdão, porque a gente ainda tem um corpo de pecado, né? Que a gente tenha esse perdão diário, livramento, felicidade, respostas de oração. Tudo isso que eu estou lhe falando tem a ver com promessas de Deus. Para quantas sejam, Deus tem um sim e um amém. Então diga no teu coração aí: eu recebo em nome de Jesus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Amém, amém e amém.